Em meio ao caos atual, permeado pela completa degradação social e moral de povos inteiros, muitos se perguntam qual seria a origem de tanta putrefação em nosso mundo, que dia após dia, invariavelmente, parece caminhar para convulsões sociais. Existem muitas respostas, mas dessa pergunta emerge em especial um homem de aparência inofensiva, mas que durante as últimas décadas, segundo alguns, foi a principal ferramenta de uma intrincada e dantesca trama subversiva: o multibilionário George Soros. Entretanto, o que há de verdade por trás das acusações contra esse homem? Será mesmo que ele foi tão nefasto assim? É o que vamos descobrir. Sejam bem-vindos a mais um documentário aqui no canal Danúzio Neto. E se preparem, pois hoje é o dia que mergulharemos nas fossas sombrias da mente de uma das figuras mais polêmicas e controversas do mundo. O começo de nossa jornada remonta ao ano de 1893, nos levando para perto da fronteira ucraniana, na pouco glamurosa Hungria. Ali, no dia 7 de abril, em uma família de judeus ortodoxos, nascia Tivadar Schwartz, o sortudo filho de um dono de armazém e comerciante de equipamentos agrícolas. Relativamente esperto, o jovem Tivadar vivia tranquilamente, tendo se mudado aos 8 anos com seus familiares para Nyíregyháza, um centro regional do Nordeste húngaro, onde aos 11 anos conheceria sua futura esposa, uma menina chamada Erzsébet. Cheio de facilidades advindas do dinheiro de sua família, Tivadar teve todas as oportunidades para ser um homem de sucesso, tendo estudado Direito na prestigiada Universidade Franz Joseph, na então Transilvânia húngara. Contudo, a vida de regalias e despreocupação de Tivadar acabariam em meados dos anos 1910, quando a Primeira Guerra Mundial varreu o continente europeu. Sem muitas opções, ele acabaria lutando no conflito, apesar de não ter feito nada digno de nota, fora uma patética e longa estadia num campo de prisioneiros na Sibéria. Após passar alguns anos ali, Tivadar conseguiria fugir, voltando a se estabelecer na Hungria, onde em 1922 fundaria a revista Literatura Mundo, um periódico literário e posteriormente uma editora, focado especialmente em publicar conteúdos em Esperanto, uma língua que ele havia aprendido em seu cativeiro do Império Russo. Casado desde 1924, Tivadar tinha uma rotina das mais tranquilas, que não era afetada de maneira alguma pelas constantes notícias de ataques antissemitas que iam se espalhando pela Europa. E desse relacionamento, em 1926 nasceria seu primeiro filho, Paul, e 4 anos depois nasceria o seu principal herdeiro, George. Entretanto, apesar de tentar viver de um modo alheio às dificuldades que norteavam o mundo, Tivadar não era tolo, sabendo bem os problemas que um judeu como ele poderia enfrentar. Ainda mais quando, no dia 30 de janeiro de 1933, a maior organização antissemita do mundo, o Partido Nazista, assumiu o poder na Alemanha. Não escondendo de ninguém suas ambições expansionistas para o leste europeu, expressas em seu livro Mein Kampf, Hitler acabou influenciando diretamente em uma grande mudança no seio familiar da família Schwartz,
que temiam atos violentos contra eles. Desse modo, após uma conversa entre todos, Tivadar, em 1933, numa clara amostra de astúcia, decidiu que o mais sábio era afastar sua família do judaísmo, especialmente no que tangia coisas facilmente verificáveis, como seus nomes. Assim sendo, tanto Tivadar quanto sua mulher e seus filhos mudaram de nome. Tivadar agora era Theodor. Erzsébet se tornou Elizabeth. E seus 2 meninos, Paul e George, se tornaram Paul e George. E nem mesmo o sobrenome da família foi poupado, pois para agora Theodor ele soava judeu demais. Por conta disso, ele escolheu um nome palindrômico, que era fácil de falar em várias línguas e que tinha 2 curiosos significados em húngaro e em esperanto, sendo primeiramente um termo em húngaro que significava próximo, dando um tom de sucessão ao nome, e que em esperanto poderia ser traduzido como soará. Qual seria esse nome? Soros. No entanto, pelo menos por hora, nada havia mudado, fora as aparências, tanto que Theodor até mesmo tentou se aproximar de Hitler em seu pódio durante os Jogos Olímpicos de Inverno de 1936, enquanto também ia viajando pelo mundo e administrando seus empreendimentos. Quanto aos seus filhos, ambos não se mostravam particularmente brilhantes, com George Soros sendo apenas um estudante medíocre, que dedicava boa parte de seu tempo a um jogo chamado Capital, um jogo de tabuleiro parecido com um banco imobiliário. Ironicamente, apesar de o jogo se relacionar com o mundo financeiro, George era péssimo em matemática, algo que ele contornava com um singular talento de aprender idiomas com facilidade, pois ainda muito novo, já era poliglota, dominando alemão, latim, esperanto, inglês e francês. Posteriormente, em setembro de 1939, quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu, tudo seguia tranquilo para a família Soros, ao passo que mesmo após a nefasta Conferência de Wannsee em 1942, quando os nazistas decidiram exterminar todos os judeus sob sua jurisdição, tirando problemas bem pontuais, os Soros não foram afetados. As coisas só ficariam mais agitadas em março de 1944, quando a Hungria rompeu relações diplomáticas com a sua aliada, a Alemanha, fazendo os nazistas invadirem o país e tomarem o controle de Budapeste. No meio desse inferno, com um documento que o identificava cristão, Theodor Soros, mesmo com Budapeste cercada por tropas soviéticas, mantinha idas à ópera e demais frivolidades. Mas, com a Hungria à beira do colapso, ele decidiu que sua família não deveria se manter toda no mesmo lugar, fazendo George Soros, então com 13 anos, ir morar com um oficial húngaro, fingindo ser afilhado deste homem sob outro nome falso, agora como Sándor Kiss. Ademais, toda a família Soros recebeu novos nomes e foi morar em casas separadas, para aumentar suas chances de sobrevivência. Todavia, os ótimos relacionamentos de Theodor com membros endinheirados da sociedade húngara salvaguardavam ele e seus filhos da maior parte dos perigos. Perigos esses que também se mantiveram distantes por conta da aparência de George e Paul, que eram loiros e tinham olhos azuis. Fenótipo esse que os nazistas julgavam ser da raça ariana. Como um autêntico membro da baixa burguesia, George Soros pôde passar por aqueles meses turbulentos de 1944 em paz, dedicando alguns de seus dias, ao lado do oficial com quem vivia, para participar de inventários que o governo realizava dos bens confiscados de famílias judias. Segundo ele mesmo, foram os anos mais felizes da sua vida, mesmo que só na Hungria 500 mil judeus tivessem sido executados. Mas apesar disso, a família Soros tinha sobrevivido, permitindo que pouco tempo depois, George Soros iniciasse mudanças sem precedentes na sua vida.
Livre dos nazistas, a família Soros seguiu vivendo na Hungria. Entretanto, logo outra tempestade irrompeu contra eles e o povo húngaro. Quando em 1947 tropas do exército soviético invadiram uma devastada Hungria, iniciando outro longo período de provação para aquelas pessoas. Diante de mais problemas geopolíticos que certamente impediriam o avanço da sua carreira, George Soros decidiu que era hora de abandonar sua terra natal, rumando agora justamente para um dos maiores baluartes da resistência contra o comunismo e o nazismo, a Inglaterra. Chegando em Londres com apenas 17 anos após uma curta estadia em Paris, George Soros se matriculou na Escola Londrina de Economia e Ciência Política, a London School of Economics and Political Science, localizada bem no centro da cidade, perto da fronteira entre Covent Garden e Holborn, onde estudou filosofia. Contudo, os longos anos da Segunda Guerra Mundial não deixaram de impactar o bolso da família Soros, fazendo com que George fosse obrigado a trabalhar em empregos bem menos chamativos do que os de seu pai para pagar suas contas. Desempenhando funções que iam de garçom, pintor, carregador de malas e até funcionário de uma fábrica de manequins, Soros ia trilhando seu turbulento caminho, chegando ao ponto de até mesmo pegar uma doação de 40 libras vinda de uma instituição de caridade, a Quaker. E apesar de ser um aluno medíocre, Soros era empenhado, estando particularmente atento às aulas de seu professor favorito, o filósofo Karl Popper, um dos pais do liberalismo moderno. Na ocasião, Popper, que tinha se tornado um grande crítico do comunismo e de teses marxistas, tendo publicado uma obra chamada A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, que foi o principal ponto de partida de suas teses que buscavam combater as chamadas certezas absolutas, advindas especialmente de ideologias centralizadoras, como o comunismo e o nazismo. Crítico ferrenho de noções tirânicas, Popper propunha uma nova forma de organização social, que se afastava de ideologias que buscavam impor sua vontade pela força, buscando uma espécie de sociedade aberta, com liberdade para as pessoas terem opiniões e visões de mundo diferentes, mas que ainda assim pudessem viver juntas e em paz. Fascinado por essas perspectivas de Popper, que propunham uma solução bem razoável para Soros, que tinha testemunhado de perto os males do nazismo e do comunismo, o jovem as integrou no seu imaginário definitivamente, vindo até mesmo realizar palestras no chamado Speaker's Corner, onde bradava aos quatro ventos as virtudes do internacionalismo. Alguns anos depois, em 1951, Soros finalizaria sua graduação, obtendo um bacharelado em filosofia. E logo depois, já iniciaria um mestrado na mesma área, que foi concluído em 1954. Formado e com pouco mais de 20 anos, Soros imaginou que pudesse enveredar para uma carreira como a de professor ou até mesmo se tornar um escritor de renome. Todavia, ambas essas ambições tiveram que ser paralisadas, mas por razões diferentes. Verdade seja dita, suas chances de se tornar professor eram inviáveis, em vista do seu desempenho escolar irregular e pouco relevante. Já quanto à sua aventura no mundo literário, o próprio George colocou um freio nisso, pois sabia que escrever um livro era um processo tremendamente penoso e longo. Assim, talvez lembrando de sua infância, quando dedicava horas e horas em seu jogo de tabuleiro favorito, o Capital, Soros resolveu tentar um emprego em um banco. Por conta disso, ele enviou cartas para todos os bancos de investimento de Londres e eventualmente conseguiu um trabalho no banco de investimentos Singer & Friedlander durante o ano de 1954, apesar de inicialmente
receber somente a humilde função de atendente. Contudo, seus anos fazendo palestras logo se mostraram úteis, com o jovem Soros chamando a atenção de seus superiores com a sua oratória, especialmente por conta de seu valiosíssimo talento como poliglota, fazendo-o acabar promovido e enviado para trabalhar como negociador de ativos. Gostando dessa experiência e acreditando que já poderia dar voos mais elevados, Soros resolveu fazer uma aposta das mais arriscadas, mudando-se em 1956 para o centro do capitalismo mundial, Nova York, onde ele, com 26 anos e com o equivalente a $50 mil em economias, chegou para mudar não só sua vida, mas também o mercado financeiro global. Se valendo de um bom relacionamento com seus antigos colegas londrinos que garantiram para ele uma carta de recomendação e de sua experiência no mercado europeu, Soros conseguiu ser contratado pela gestora F.M. Meyer, onde ganhou boas somas em dinheiro após se especializar definitivamente em ações europeias, que acabaram tornando-se populares por conta da formação da comunidade do carvão e do aço, que tinha surgido após o fim da Segunda Guerra Mundial, com o intuito de integrar as indústrias europeias de carvoaria e de aço num mercado comum. Bem-sucedido, Soros integraria o time da F.M. Meyer por 3 anos, ganhando não só uma boa fama, mas também um ativo da mais alta valia, a cidadania americana. Em 1959, ele iria trabalhar na Wertheim & Co., onde estabeleceu uma meta razoavelmente simples de juntar $500 mil em 5 anos, e depois rumar de volta para a Inglaterra, onde desejava retomar seus estudos filosóficos. Entretanto, em 1963, após ter se dedicado nos anos anteriores em seu cargo de analista de títulos europeus, Soros resolveu tomar um caminho diferente do que tinha conjecturado inicialmente, decidindo que o melhor era ficar na América, onde ele faria fortuna com uma empresa que planejava criar. Contudo, essa fortuna não seria construída com base em ideias econômicas convencionais, pois Soros, ao retomar seus estudos no tempo livre, formulou por conta própria as bases de uma nova teoria que misturava sociologia, filosofia e economia, a teoria da reflexividade. Bem mais parecida com uma tese de ciência política, a teoria da reflexividade de Soros afirma que existe um ciclo de feedback no qual as percepções dos investidores afetam os fundamentos econômicos, o que, por sua vez, altera a percepção dos investidores. Além disso, a teoria argumenta que os investidores não baseiam suas decisões na realidade, mas sim nas percepções da realidade, e que as ações que resultam destas percepções têm um impacto na realidade ou nos fundamentos, o que afeta as percepções dos investidores e, portanto, os preços. Não obstante, de um modo tremendamente autoindulgente, Soros acreditava que a reflexividade refutava grande parte das teorias econômicas dominantes e que deveria tornar-se foco nas investigações econômicas, pois ela, segundo ele mesmo, dava origem a uma nova moralidade, bem como a uma nova epistemologia. A crença de Soros nessas ideias era tão grande que ainda em 1963, quando ele se tornou vice-presidente da Arnold & S. Blake-Horder, George não hesitava em colocar alguns conceitos da teoria da reflexividade em prática, aplicando a mesma até em seus próprios investimentos, apesar dos retornos iniciais não serem dos mais grandiosos por conta da introdução do imposto de equalização de juros, o que minou Soros. 3 anos depois, em 1966, após se dedicar ainda mais no refinamento de sua teoria da reflexividade, Soros resolveu dar mais um passo ambicioso, abrindo agora seu próprio fundo de investimentos com módicos $100 mil, desejando não só ficar rico, como provar ao mundo que a teoria da reflexividade era factual. E seja por conta de sorte, pela eficiência de sua teoria ou por eventuais jogadas escusas, uma coisa é certa:
o sucesso de Soros foi arrasador. Tendo ampliado e muito sua riqueza, em 1969 Soros criou um fundo de hedge, a Double Eagle, cujo capital de mais de 4 milhões de dólares tinha 250 mil de seus recursos pessoais. Sediada em Curaçao, nas Antilhas Holandesas, o fundo era um desdobramento do fundo First Eagle, pertencente a Arnold & Blake Hodder, que foi estabelecido por Soros e o presidente da empresa, Henry Arnold. Isso tudo em 1967. Em 1973, após o fundo Double Eagle ter seu capital ampliado para 12 milhões de dólares, Soros, ao lado de seu sócio Jim Rogers, o antigo amigo que conheceu na Arnold & Blake Hodder, assombraram o mercado financeiro, obtendo retornos enormes. Agora, ele não era apenas um investidor bem-sucedido, como também uma das figuras mais proeminentes de seu meio. Porém, sua sede por riqueza, influência e poder eram ilimitadas, levando agora o multimilionário George Soros a enveredar por caminhos tortuosos que acabariam afetando imensamente o local onde ele tinha começado sua jornada nos negócios, a Inglaterra. Imparável, ainda durante a década de 1970, criou a Soros Fund Management, bem como renomeou o seu fundo Double Edge para Quantum Group of Funds. Nome esse que, segundo Soros, era para homenagear as teorias físicas da mecânica quântica. Velozmente, esses novos empreendimentos expandiram outra vez a fortuna de Soros, ao passo que quase década depois, em 1981, quando o fundo Quantum já tinha alcançado o espantoso capital de 400 mil dólares. Entretanto, a década de 80 não reservou apenas triunfos para um cada vez mais prepotente George Soros, que após perdas na casa de 22% no fundo Quantum e resgates de imensa abrangência de seus investidores, viu o Quantum ter seu capital reduzido para 200 milhões de dólares. Contudo, nada era capaz de abalar Soros, que durante todo o restante daquela década conseguiu recuperar suas perdas ao saber especular no mercado financeiro durante as incontáveis crises daqueles anos turbulentos, advindas tanto de problemas geopolíticos como também de crises internas dos Estados Unidos. De fato, sua única grande perda veio por conta de um evento fora de seu controle, ocorrido durante uma quebra geral do mercado das ações em 19 de outubro de 1987, a chamada Segunda-feira Negra, fazendo com que só a Quantum perdesse 800 milhões de dólares. Todavia, como bom apostador, ele estava disposto a perder tudo, mesmo que fosse sua moral e dignidade, se no final os lucros viessem. Assim sendo, quando os anos 90 surgiram no horizonte, Soros, tal como um hábil e salafrário jogador de pôquer, iniciou movimentações sombrias que inadvertidamente pegariam todo o mundo de surpresa. Na ocasião, Soros já era um multibilionário, tendo expandido seu raio de influência por incontáveis países do globo, através de doações e conchavos, estando disposto a se envolver especialmente com grupos supostamente progressistas. Desde meados dos anos 80, ele já tinha começado a fazer recorrentes doações para determinadas organizações na Hungria e até mesmo na China comunista, local onde ele afirmou categoricamente que, apesar de ter visto na sua frente os horrores do comunismo, ele mesmo não era anticomunista. Sou defensor da política de portas abertas. Não sou anticomunista. Você tem que dizer coisas diferentes em países diferentes. Como resultado, todas as minhas comunicações têm que ser privadas.
Eu falava com os funcionários do governo e dizia uma coisa num país e outra noutro país, disse Soros. Contudo, nada chegou perto de seus avanços sobre os falidos e colapsados estados soviéticos europeus, que tinham se livrado das garras repressoras da União Soviética. Vendo o vácuo de poder ali existente, isso como uma oportunidade única, Soros expandiu seus tentáculos na Europa furiosamente, criando 16 fundações nos antigos países comunistas entre 1990 e 1992. Outrora, ainda nos anos 80, sua estratégia envolvia utilizar suas associações para nutrir os fracos e subverter os poderosos. Porém, agora tudo estava à sua disposição, garantindo para Soros a chance de moldar estas sociedades emergentes não a partir da base, mas a partir do topo, uma vez que seus contatos e influência lhe aproximaram dos pontos nevrálgicos do poder. Isso pôde ser visto claramente na Macedônia, um estado onde Soros investiu pesadamente, enviando 25 milhões de dólares. Surgindo após o fim da Iugoslávia, a República da Macedônia, que tinha declarado sua independência em setembro de 91, foi um barril de pólvora que Soros ajudou a quase explodir. Antes conhecida como Vardar Banovina, esse estado foi renomeado como República da Macedônia em 1945 pelo Marechal Tito, tendo em suas exíguas terras uma população variada, sendo a maior parte constituída por eslavos, cujos antepassados tinham chegado à região quase 1000 anos depois de Filipe II e seu filho, Alexandre o Grande. Em 1946, Tito, buscando desestabilizar a Grécia e tomar territórios para si, ajudou a fomentar ideias nacionalistas na Macedônia, levando grande parte do povo a crer em teses que afirmavam que os macedônios partilhavam uma identidade étnica distinta, auxiliando assim na explosão da Guerra Civil Grega, apoiada diretamente por Tito, e que durou de 1946 até 1949. Por conta disso, em 1991, durante a independência da Macedônia, que teve justamente como seu primeiro presidente um antigo lacaio de Tito, chamado Kiro Gligorov, a Grécia temia avanços contra suas fronteiras e sua soberania, bem como desestabilizações locais. E em meio a esse furacão, George Soros, em setembro de 92, chegou a Skopje, capital da Macedônia, oficialmente para vistoriar suas fundações. Dotado da ignorância dos débeis e do narcisismo inerente aos tolos, Soros tinha vindo da Bulgária, onde seus conselheiros haviam lhe informado que o movimento étnico da Macedônia era uma farsa, cuja única razão era de espalhar aspirações irredentistas legadas por Tito. Tudo levava a crer que em breve Soros ia se posicionar contra o movimento macedônico. Contudo, sua posição foi alterada em pouquíssimas horas, quando, tendo sido necessário apenas um jantar com o então primeiro-ministro da Macedônia, Branko Crvenkovski, que não apenas fez Soros mudar de lado, como também autorizar o envio adicional de $1 milhão para a sua fundação macedônica. Pelo menos segundo suas avaliações simplórias, agora eram os gregos os grandes vilões, o que fez Soros até mesmo iniciar um agressivo lobby pró-Macedônia e anti-Grécia com o governo do presidente Bill Clinton, que foi determinante para o início de um embargo grego contra os macedônios. Todavia, quaisquer que fossem os problemas que afligissem a Macedônia, isso pouco importava para Soros, que fincou a bandeira de sua influência na pequena nação. Porém, ainda naquele caótico mês de setembro de 1992, após ser uma peça crucial de um novo conflito nos Balcãs, Soros, que a essa altura já tinha conquistado uma fama razoável entre as elites, apesar de ser desconhecido pelas massas, decidiu que o momento para que seu nome reverberasse por todos os cantos do mundo tinha chegado. Era a hora de sua jogada de mestre. Sempre dotada de uma burocracia das mais entediantes e de recursos quase infinitos, em 1979, por intermédio dos membros da Comunidade Econômica Europeia,
que tinha como objetivo a manutenção da estabilidade das várias moedas do continente, surgiu na Europa o chamado Mecanismo Europeu de Taxas de Câmbio. Dentre as perspectivas delimitadas por esse mecanismo, a mais importante foi o estabelecimento de faixas de negociação fixas relativamente estreitas, onde nada mais, nada menos que 11 moedas europeias deveriam flutuar. Na teoria, a ideia soava excelente, pois, via de regra, todas as nações temiam volatilidades grandes em suas moedas, que tenderiam a afetar drasticamente suas economias, que não devemos esquecer, eram vitais para um eventual esforço de guerra contra a União Soviética nos anos 70. Entretanto, o plano estava cheio de falhas. O sistema só poderia funcionar se vários países do acordo coordenassem suas políticas econômicas. Porém, se um país tivesse uma inflação mais elevada do que o outro, haveria uma grande pressão sobre o sistema, pressão essa que tenderia a aumentar diante de diferenças nas taxas de juros, pois caso as diferenças nas taxas de juros e nas taxas de inflação das 11 moedas ficassem desalinhadas, os bancos centrais deveriam agir quase desesperadamente em ações de socorro, comprando a moeda enfraquecida na tentativa de apoiá-la contra especuladores e coberturas cambiais. Contudo, apesar de soar confuso, complicado e caótico, esse plano de contingência funcionou durante muito tempo, pois os bancos centrais de grande porte nunca tiveram muito trabalho para frustrar especuladores ao simplesmente comprarem enormes quantidades de moedas mais fracas e inundarem o mercado com as moedas mais fortes. No entanto, eis que em 1992, os bancos centrais europeus, tremendamente certos que não poderiam ser enganados, foram pegos de surpresa, quando Soros fez um dos saques especulativos mais estrondosos de todos os tempos contra uma moeda considerada quase inexpugnável, a libra esterlina. Soros estava estudando essa moeda há muitos meses, observando que seu valor era demasiadamente elevado em relação à sua inflação, que era o triplo da inflação alemã, fora o fato de as taxas de juros britânicas estarem prejudicando diretamente os preços de seus ativos. Para se ter uma ideia, a moeda alemã era tão forte que em setembro de 92, cada lira italiana era negociada a 765 por marco, que era a moeda da Alemanha. Soros mudaria isso. Ao lado de uma série de asseclas da Quantum e outros aliados, no dia 16 de setembro de 92, ele transformou uma tranquila quarta-feira em uma das datas mais caóticas que algum mercado financeiro já havia visto, quando apostou 10 bilhões de dólares contra a libra. Ainda não se sabia quem estava especulando contra a moeda inglesa, contudo, ainda não era o motivo para um pânico generalizado, pois o plano de contingência da Comunidade Econômica Europeia entrou em ação. Rapidamente, os bancos centrais da Alemanha, Espanha, Bélgica, França e da própria Inglaterra começaram a comprar loucamente libras para tentar restabelecer a sustentação da moeda. Não foi o bastante. Quase na velocidade da luz, a libra entrou em bancarrota, mergulhando no mais profundo caos da desvalorização. Sozinha, essas ações de Soros conseguiriam aumentar a taxa de juros do Banco da Inglaterra em 2% e contribuir para forçar a retirada da libra do Mecanismo Europeu de Taxas de Câmbio. Outra grande afetada foi a lira italiana, antes negociada por 765 para cada marco alemão, mais que 4 semanas após o ataque especulativo, tinha se desvalorizado imensamente, sendo necessárias agora 980 liras para comprar um único marco. Diante de um cenário desses, um especulador que tivesse conseguido se aproveitar operando a descoberto, ou seja, pegando dinheiro emprestado em liras italianas, convertendo esse dinheiro em marcos alemães a taxas fixas e logo comprasse liras mais baratas, em vista da desvalorização que elas sofreram
diante do marco alemão, poderia pagar a dívida inicial e logo depois ainda embolsar marcos alemães extras, obtendo um lucro igual a 28% do montante emprestado. Entretanto, os ganhos poderiam ser bem maiores. Já especuladores com linhas de crédito substanciais, como Soros, podem contrair empréstimos com uma margem de 5% e obter uma alavancagem de 20-1. Isso significa que você poderia emprestar $1 bilhão para a especulação, colocando apenas $50 milhões em dinheiro. O resultado, em vez de ter lucrado 28% com sua aposta nas liras italianas, você teria lucrado 560%, ou $280 milhões. Satisfeito com seus atos, que deram frutos imensos no espaço de 24 horas, Soros acumulou mais de $1 bilhão em sua fortuna pessoal. Mas acreditem, os ganhos dele não pararam por aí. Entre o final de agosto e o início de outubro, o novo valor dos ativos da Quantum Fund cresceu 31% e subiu 51% no acumulado do ano. E em meados de outubro, os seus ativos sob gestão tinham aumentado para $7 bilhões. E ao lado de Soros, vários outros especuladores ampliaram suas gordas fortunas. Dentre eles, Bruce Kovner, da Keston Corp, viu seus ativos subirem de $250 milhões para $1,4 bilhão em ativos, enquanto Paul Tudor Jones, da Jones Investments, testemunhou o escandaloso aumento de seus ativos, avaliados antes em $300 milhões, para cerca de $1,6 bilhão. Ao final da empreitada, Soros ficou conhecido no mundo todo como o homem que havia quebrado o Banco Central da Inglaterra, catapultando sua obscura imagem para todos os jornais da Terra. Mas o que ninguém poderia saber naquela época era que esse assombroso ato de especulação, apesar de danoso, era só a ponta de um imenso iceberg de crises que não demorariam a se espalhar, tanto na Europa quanto no Brasil. Mas isso é história para a próxima parte desse documentário. Mas e você? O que acha de tudo isso? Qual é a sua opinião sobre todos esses atos de George Soros e sobre as ideias pessoais dele, como a teoria da reflexividade? Deixe isso nos comentários. E caso você deseje uma experiência ainda mais completa e aprofundada, saiba que o vídeo que você acabou de assistir tem um material exclusivo sobre ele. Para ter acesso, clique no primeiro link que está na descrição do vídeo. E claro, não se esqueça de fazer sua inscrição no canal e seguir o professor Danúzio Neto no Instagram. Aqui no YouTube, toda semana estaremos trazendo novos conteúdos que certamente irão ampliar seus conhecimentos sobre o Brasil e o mundo. Um abraço e até o próximo vídeo.